É curioso pensar que houve um tempo em que o Brasil aparecia nas manchetes do mundo por sua arquitetura, um tempo em que o país ousou imaginar cidades diferentes, artísticas, abertas, luminosas e urbanas, iniciativas tão ousadas ao ponto de criar uma capital em formato de avião. Edifícios voltados ao nosso clima tropical, edifícios ganhavam sombra, vento, curvas e cor. Arquitetos brasileiros transformavam concreto em paisagem, arte e vida pública. Edifícios não eram apenas construções, eram promessas de cultura acessível e de cidades mais justas. Durante algumas décadas, o mundo olhou para cá em busca do futuro. Mas hoje, ao caminhar por nossa cidade, surge uma pergunta inevitável. Onde foi parar essa arquitetura? Como objeto de estudo, fomos até o MASP, um museu modernista localizado na Paulista, próximo à estação de metrô Trianon MASP. É por aqui que damos o nosso pontapé inicial para avaliar sobre como o modernismo impactou o Brasil e o quão importante ele foi para a arquitetura que temos atualmente. A história do MASP começa em 1946. Enquanto o mundo se reconstruía após a Segunda Guerra Mundial, o Brasil também buscava reinventar seu futuro. Era o início de uma era em que a arquitetura modernista ganhava força no país, prometendo romper com o passado colonial e imaginar cidades mais modernas e sociais. Nesse cenário, Assis Chateaubriand e Pietro Maria Bardi tiveram uma ambição ousada, criar em São Paulo um museu capaz de colocar o Brasil no mapa cultural do mundo. O Assis, era amigo do Pietro, e os dois juntos, com essa amizade, eles começam a bolar esse plano de criar um centro artístico em São Paulo. E o primeiro ponto é a amizade do Assis com esse cara europeu, que é o Pietro, que começa a fazer pontas, tanto no exterior como no Brasil. Pietro também era um jornalista e ele, consequentemente, começa a criar manchetes pressionando empresários que não estão doando obras de arte para esse pontapé inicial. E assim começa a surgir a ideia, já que o Pietro era marido da Lina, já dá um pontapé também para a criação. E eles, assim, consequentemente, também conseguem escolher um terreno, que é na Paulista, só que aqui era um parque. Então, ainda tinha um grande problema para eles solucionarem, mas, de certo modo, o pontapé foi a amizade entre Pietro e Assis. Com pressão aos empresários, Assis e Pietro conseguiram um grande acervo de obras de arte exportadas da Europa. O novo desafio agora seria a concessão da prefeitura para a construção do MASP, já que até então o terreno escolhido havia o Belvedere Trianon. Essa é a parte mais histórica e polêmica do modernismo, já que nessa época, grande parte dos novos edifícios apagaram grande da história do Brasil e principalmente São Paulo, já que ali na Avenida Paulista se concentrava grandes casarões históricos. A prefeitura cedeu o terreno, mas com uma exigência. O observatório e um parque deveriam permanecer ali onde seria construído o museu. E agora, o desafio ficou por toda a parte da Lina, que conseguiu surpreendentemente criar o seu icônico vão de 70 metros. Lina Bobardi foi uma arquiteta designer urbanista, nascida na Itália em 1914. Mudou-se para o Brasil em 1946, onde desenvolveu grande parte da sua obra e se naturalizou brasileira. É conhecida por projetos muito marcantes, como o MASP e Sesc Convenha, que valorizam a convivência social e o uso democrático dos espaços. Seu trabalho mistura modernismo com elementos da cultura popular brasileira. Lina faleceu em 1992, deixando um grande legado na arquitetura no Brasil. Lina foi revolucionário na construção do MASP, já que, naquela época, não era comum terem mulheres liderando projetos tão grandes. Juntamente com o engenheiro José Carlos de Figueiredo Ferraz, os dois conseguiram solucionar a exigência da prefeitura, criando um vão livre de 74 metros, que é um desafio e foi uma revolução de engenharia na época e até os dias de hoje. Lina sempre foi um gênio e pessoa à frente do seu tempo, criando não só arquiteturas icônicas para o nosso país, mas também móveis revolucionários e modos diferentes de criar meios sociais e artísticos no mundo. O MASP, finalizado em 1968, foi inaugurado com a presença da Rainha Elizabeth II, já que uma obra não convencional feita por uma mulher não convencional também merece uma inauguração não convencional. O MASP ele recebe elogios pela sua estrutura icônica da Lina Bobardi. Ela projetou o MASP justamente com paredes de vidro para que seja mostrado. Só que agora o MASP ele voltou muito para tecnologia
e manteve uma estrutura tão bonita, fechado com persianas para que não tenha a luz de fora para dentro. Você pode perceber também que os ar-condicionados que tem aqui no MASP, eles são ar-condicionados em excesso, que acabam poluindo um pouquinho o espaço, mas Embora o Museu de Arte de São Paulo Assis Chateaubriand seja celebrado como um dos ícones da arquitetura moderna, a própria força do projeto de Lina Bombardier também abre espaço para críticas e contradições. Concebido para preservar a vista do antigo Belvedere Triano, a solução do grande vão livre de 74 metros, sustentado por 4 pilares laterais, tornou-se um feito extraordinário da engenharia brasileira. No entanto, mesmo com essa estratégia, o MASP continua sendo uma presença monumental que domina a passagem urbana. A enorme caixa suspensa de concreto e vidro. Mesmo sendo modernista, o projeto também apresenta muitos elementos brutalistas, o que torna tudo ainda mais grotesco. Alguns críticos ousam a dizer que a arquitetura do MASP não conversa com seu entorno e que é grande demais para onde está localizada. Outra crítica levantada por urbanistas é a principal ideia de Lina Bombardier, que foi feita e idealizado para ser uma praça pública democrática. Porém, urbanistas apontam que nem sempre o espaço funciona como uma praça confortável para a permanência cotidiana. E uma das razões é a falta de elementos suficientes para que essa permanência aconteça, como vegetação e móveis confortáveis. O museu foi planejado para se adaptar à temperatura e ao clima do nosso país, porém, atualmente apresenta um enorme índice de dependência a máquinas de refrigeração, o que, claro, é totalmente compreensível, já que é necessário uma certa temperatura e iluminação para a preservação das obras de arte. Porém, ao analisar a proposta do museu e as ideias iniciais, acredito que as máquinas de refrigeração ultrapassam o limite de conforto térmico e preservação das obras de arte. Os cavaletes de vidro que sustentam as obras de arte no MASP, que também foram elaborados por Lina Bombardier, já foi alvo de crítica por curadores e conservadores, que apontaram dificuldades no controle da iluminação e na conservação das pinturas, além de desafios na leitura cronológica das obras. Em 1996, o museu chegou a abandonar temporariamente os cavaletes. Os desafios de uma obra tão poderosa como a de Lina envolvem muitos outros desafios além do seu entorno e a sua arquitetura. Envolve também a sua manutenção. Chega a ser quase impossível pensar que teve um dia em que os 4 pilares icônicos do MASP não eram vermelhos, e sim cinzas com concreto exposto. Curiosamente, um dos motivos dessa mudança foi justamente a preservação. Em 1990 a 1991, foi necessário pintar os 4 pilares para impermeabilizar o concreto, protegendo a estrutura, consequentemente, de umidade, trincas e infiltrações. Trincas e fissuras. As trincas e fissuras e rachaduras surgem como patologias típicas de concreto armado protendido, agravadas pela microporosidade que permite infiltração de água, poluição e variações climáticas. No MASP, essas manifestações estruturais têm sido monitoradas desde os anos de 1970, com intervenções para prevenir colapsos e perda de durabilidade. Os problemas de umidade. A umidade é o principal vilão da estrutura com infiltração históricas, desde a construção identificadas em vigas porosas que percolam água sob pressão de chuva e ventos. Tentativas de impermeabilização, como em 1978, nem sempre foram eficazes, contribuindo para a corrosão do aço interno, ficando evidente que uma obra brutalista exige muito restauro e manutenção. O máximo que ela sanitada na Avenida Paulista já se reborda e vários serviços de transporte público, como metrô e outros, assim facilitando o acesso à avenida e ao mar. O vão livre do museu é bastante utilizado pelas pessoas, funcionando como um espaço aberto e de convivência. Esse espaço aberto sob o prédio se tornou um ponto de encontro na cidade ao longo das décadas.
Nele acontecem manifestações políticas, feiras de antiguidade, eventos culturais e diversas formas de expressão popular, tornando o MASP um lugar vivo e integrado à sociedade. O MASP apresenta elementos brutalistas, o que chega ao público questionar. Afinal, isso é um museu brutalista ou modernista? Acho que o MASP ele é modernista, não só no externo dele, mas no interno ele é dos pés à cabeça, como se diz, totalmente modernista. Quando a gente entra aqui dentro, a gente percebe que ele é uma estrutura toda aparente. Então, é um concreto aparente, os sistemas de ventilação aparente, tudo muito como se fosse montado. Outro elemento modernista bastante marcante também, bastante vidro. Isso daqui ali na projetor, para ser toda essa exposição e ter bastante ventilação aqui. Os elementos modernistas mais icônicos e emblemáticos do MASP é esse vão livre aqui, né, é no parque, que é um marco do modernismo. Você tem acesso, você ter bem livremente. E uma outra coisa é você, na arquitetura, pensando não só na estrutura, mas você pensando também no que habita dentro dela. Eu acho que uma das coisas, os cavaletes, né, foram também projetados e inovadores, tudo feito pela Lina Bobardi. Então, esse é um dos mais marcantes desses modernistas que a gente tem aqui, que foi feito pela Lina. O elemento modernista mais memorável aqui do MASP é o vão livre de 70 metros, que para a época e até hoje é quase como um sistema revolucionário na engenharia, né? Porque tudo isso está sustento por os únicos quatro pilares. Então, que já reforça também essa ideia modernista, que é espaço de vão livre, sinal pilares, o multiuso, né? Em cima a gente tem uso, e aqui embaixo a gente também tem uso. Então, aqui em cima é um museu, aqui é um acesso público. E é isso. O MASP sempre foi predominantemente um museu, mas ele já sofreu transformações históricas, como por exemplo a sua sede, que já foi localizada no centro antes de se mudar para a Avenida Paulista. E além de sua localização, até a estrutura icônica localizada atualmente na Avenida Paulista também sofreu alterações históricas na sua estrutura e no seu uso. Uma das transformações do MASP foram a inclusão de elevadores para as pessoas que têm PCD. Uma das transformações ao longo do tempo foram a troca dos cavaletes de vidro, que por conta da iluminação afetava na época. E em 2015 eles foram e voltaram com a ideia da Lina Bobardi em utilizar os cavaletes de vidro. As transformações de uso histórico ao longo do tempo são várias e a gente percebe isso no que a gente vê atualmente, né, como o sistema de ventilação, as luzes que foram trocadas e os elevadores de acessibilidade. Então a gente tem várias transformações históricas de uso e a gente consegue ver isso só de visitar. O museu também é usado para centro de recreação e também acesso público. E também é utilizado para manifestações. Umas perguntas pessoais também. Como é o seu nome? Meu nome é Natália. Prazer, Natália. Bom, primeira pergunta é, você viveria no Brasil, Natália, se você pudesse escolher? Sim, eu viveria no Brasil, eu amo o nosso país, eu acho que a gente tem uma cultura muito rica, uma ancestralidade muito rica e que infelizmente foi bem arrancado da gente com a nossa colonização. A segunda pergunta é o que você acha sobre a arquitetura do MASP? Eu acho a arquitetura do MASP extremamente interessante porque a gente vê muitos prédios aqui que não foram pensados para o ambiente, para o clima do nosso país. Então a Lina ela fez uma coisa completamente contrária a isso e 100% revolucionária, que foi fazer a arquitetura do MASP pensando no clima, na ventilação e como funciona o ambiente que ele foi construído. Então a gente tem um vão aqui também, que vem várias pessoas, passam a tarde, é maravilhoso. Obrigado, Natália, obrigado por participar. Obrigada eu. Entrevistamos também o arquiteto italiano Giuseppe Podestà, que nos enviou as seguintes respostas por e-mail. Ao ser questionado sobre o que ele acha sobre a arquitetura do MASP, ele escreveu: "O MASP é um edifício extraordinário, radical, corajoso e ainda hoje incrivelmente contemporâneo. O fato de um volume tão massivo parecer flutuar o torna visivelmente leve, quase suspenso e único no seu gênero." Sobre o que ele acha sobre o modernismo brasileiro, ele nos enviou na íntegra.
absolutamente, na Europa, ainda é estudada porque conseguiu fazer algo raro, adaptar a arquitetura ao clima, à sociedade e à cultura local. Souberam ousar, oferecendo amplo espaço criativo aos arquitetos. A arquitetura modernista foi um acontecimento que impactou e continua impactando o nosso país. Uma arquitetura que surgiu para se desprender do seu passado, para revolucionar, repensar, criar e ser criativa no modo social e artístico também. Mas ao ver tantas fachadas de vidros atualmente e prédios que definitivamente não foram feitos para o nosso clima, fica a pergunta: onde foi parar essa arquitetura?